Bom, pessoal, nessa aula aqui a gente vai continuar vendo a respeito dos seletores CSS. Eu já estou aqui com o meu HTML e o meu CSS aqui criados. No meu HTML, eu vou criar aqui alguns títulos e alguns parágrafos para a gente começar a aula. Eu vou criar aqui um H1, botar aqui título H1, criar um H2, título H2. Aqui embaixo também eu vou criar um parágrafo, botar aqui parágrafo 1, mais um parágrafo, parágrafo 2, mais um parágrafo, parágrafo 3. Beleza, tô com alguns elementos aqui. E além disso, também vou criar aqui um novo elemento. Um elemento que a gente ainda não viu ainda, que é a div. Esse elemento aqui, ele não representa nada no HTML. Ele não tem nenhuma semântica. E ele é utilizado basicamente para fins de estilização, como o CSS. Com ele a gente consegue agrupar vários elementos e então aplicar uma estilização a todos os elementos. Aqui dentro eu vou colocar mais um título, que dessa vez vai ser um H3. Vou colocar aqui título H3 e mais dois parágrafos aqui. Parágrafo 1 div e parágrafo 2 div. Salvei, beleza, já tenho aqui no meu documento todos os elementos. E o primeiro seletor que eu quero apresentar nessa aula é o seletor universal. O seletor universal é um seletor especial do seletor por tipo. Ele vai selecionar todos os elementos independentemente do seu tipo, classe, ID ou atributo. Eu vou vir aqui no nosso CSS e o seletor universal ele é caracterizado pelo asterisco. Eu vou abrir um bloco de declaração e aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, a cor vermelho. Lembrando sempre dos dois pontos e do ponto e vírgula. E veja aqui que todos os elementos agora estão com a cor vermelha, independentemente da sua tag, independente do seu tipo. Isso daqui vai ser bem útil quando a gente for falar a respeito do Box Model, o modelo de caixa do CSS. Mas por enquanto basta perceber que ele aplicou aquela estilização para todos os elementos que a gente tem. O segundo tipo de seletor que a gente vai ver, ele é mais um agregador do que um seletor por si só. Eles são chamados de seletores combinators em inglês ou combinadores, combinados em português. Esse seletor é subdividido em 4 tipos. E o primeiro tipo desse seletor combinado é o descendente. Ele é tipicamente representado por um espaço em branco. Vamos a um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu vou colocar aqui que a gente quer estilizar a nossa div. Então eu vou começar aqui digitando nossa div, né? Fazendo o seletor dela aqui por tipo. Vou dar um espaço em branco e vou informar o próximo seletor. Aqui eu já comecei a combinar os seletores. E esse próximo seletor vai ser o P, o nosso parágrafo. Vou aqui abrir o nosso bloco de declaração. E dessa forma a gente tem aqui o nosso seletor combinado. Estou combinando seletor div e P. Vou colocar aqui dentro a cor azul. E perceba que quando eu salvei, apenas os parágrafos que estão dentro da nossa div receberam um estilo. Isso faz com que a gente leia esse seletor aqui da seguinte forma. Eu quero estilizar todos os seletores P descendentes de uma div. Bastante atenção aqui nessa interpretação, tá? Eu vou repetir. Todos os seletores P que são descendentes de uma div. Se a gente voltar aqui no nosso HTML, a gente vai perceber que apenas as tags P, que são filhas da nossa div, foram estilizadas. Isso porque somente elas são descendentes dessa div aqui. Bom, aqui no nosso HTML, já vou aproveitar aqui e incluir aqui abaixo dessa div uma lista. Vou começar aqui com uma lista não ordenada. Vou criar aqui um item 1, vou criar aqui um outro ali que vai ser o item 2. E dentro dessa lista, eu vou criar aqui também uma lista ordenada. E dentro dessa lista ordenada, eu vou colocar novamente aqui mais 2 itens. Vou salvar e tenho aqui essa lista no nosso HTML. Perceba, inclusive, que o nosso seletor universal já está aplicando aqui a cor vermelha para nossa listagem. Novamente, eu vou ser chato aqui e falar que a gente já tem uma aula sobre listas no canal. Caso isso daqui seja de alguma forma confuso para você, é só ir lá dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, já temos aqui a nossa lista. Eu vou voltar aqui no nosso CSS e vou utilizar o mesmo seletor combinado aqui de cima. Então, vamos lá. Eu quero estilizar todas as minhas LIs. Então, eu vou começar aqui colocando a minha UL, a minha lista não ordenada, e as minhas LIs. Vou abrir o nosso bloco de declaração e vou colocar aqui que eu quero a cor verde. Vou salvar e a gente vai perceber agora que todas as LIs ficaram verde, inclusive as que estão dentro da lista ordenada aqui embaixo. Isso porque as nossas tags LI de dentro dessa lista ordenada também são descendentes da nossa lista não ordenada aqui de cima. Por isso que a forma que a gente lê esse seletor combinado aqui é muito importante. Todas as nossas LIs que são descendentes de algum L. Veja que se você deixar o mouse parado por um pouquinho aqui em cima, você vai ver que todas as nossas LIs descendentes de um L, independente do que tem aqui no caminho, se tem outras tags ou outros elementos. Aí entra então o nosso segundo tipo de seletor combinado, que é o Child Combinator, ou seletor combinado de filhos. Ele é escrito da mesma forma, com a diferença que a gente precisa incluir um sinal de maior que
entre esses dois seletores aqui. Eu vou vir aqui entre eles e vou incluir o sinal de maior que entre o L e o LI, vou salvar e veja que quando eu salvei, os LIs aqui da nossa lista ordenada não estão mais recebendo a cor verde. Isso porque esse sinal que eu coloquei aqui, esse sinal de maior que, diz que a gente quer apenas as LIs que são filhas diretas de UL, ou seja, todos os nossos itens de lista que são filhos diretos de uma lista não ordenada. Inclusive, se eu descansar o mouse aqui em cima do nosso seletor, a gente já consegue visualizar que o VS Code aqui dá até uma dica pra gente. Vai ser todas as LIs que são filhas diretas de UL. Eu não tenho mais aqueles 3 pontinhos aqui. Novamente, apenas para fixar. Se eu removo esse sinal, eu leio essa linha como: quero estilizar todas as LIs descendentes de uma lista não ordenada. O que quando eu salvar, vai acabar estilizando também a nossa lista ordenada aqui embaixo. E ao incluir o nosso sinal de maior que e salvar, eu leio que eu quero estilizar apenas todas as nossas LIs que são filhas diretas da nossa lista não ordenada. O terceiro tipo de seletor combinado é o de irmão adjacente. Isso significa basicamente que vai selecionar aqueles elementos irmãos diretos. Vamos voltar aqui no nosso HTML e vamos analisar ele um pouquinho aqui. Eu tenho o título H1 e tenho outro título H2 e alguns parágrafos aqui. Todos eles são irmãos uns dos outros, mas o H1, por exemplo, ele não é o irmão direto de nenhum parágrafo, porque entre eles aqui eu tenho um H2. Então eu posso dizer sim que o H2 tem um parágrafo como irmão direto, mas o H1 não tem um irmão parágrafo direto. Vamos aqui um exemplo para a gente visualizar melhor. Aqui no CSS, eu quero colocar uma cor de fundo amarela no primeiro parágrafo após o título H2. Então eu tenho o nosso título aqui e quero colocar uma cor de fundo amarela nesse parágrafo aqui. Então eu vou começar escrevendo aqui da seguinte forma. Eu quero que após um H2, o parágrafo tenha o estilo que eu vou colocar dentro do nosso bloco de declaração, que nesse caso aqui vai ser o background color da cor amarela. Vou salvar. E aqui, entre esses dois seletores, eu preciso incluir um outro símbolo, que é o símbolo de mais. Vou salvar aqui e perceba que agora apenas o nosso parágrafo 1, que é o irmão direto de H2, foi estilizado com um fundo amarelo. E novamente, eu vou ser chato e repetitivo para a gente poder fixar o que isso significa. Com esse seletor aqui, eu estou dizendo que eu quero que o parágrafo, que é irmão direto de H2, tenha a cor amarela. Eu vou descansar o mouse aqui um pouquinho em cima desse seletor e você vai visualizar que o VS Code já me dá uma dica aqui. Ou seja, os dois são irmãos. Você vê que não tem um espacinho aqui empurrando esse P para frente, igual a gente tem aqui nesse outro cenário. Nesse caso aqui ele está querendo dizer que é um filho, ou seja, tem um espacinho em branco aqui, enquanto nesse outro caso eles são irmãos, eles estão na mesma hierarquia. Inclusive, se eu tentar trocar aqui de H2 para H1 e salvar, você vai ver que não vai funcionar. Nenhum parágrafo aqui está sendo estilizado. Isso é porque o nosso H1 não é nenhum irmão adjacente direto de nenhum parágrafo. Da mesma forma que se eu vier aqui e alterar para H2 no nosso estilo, salvar e vir aqui no nosso HTML e incluir aqui alguma outra tag entre o H2 e o P, perceba que eu estou incluindo uma div entre o H2 e o P. Quando eu salvar, o estilo vai parar de funcionar, porque agora o meu H2 não é mais um irmão adjacente de P. E aí então entra o nosso quarto tipo de seletor combinado e ele vai servir para selecionar todos os irmãos, independentemente se são irmãos diretos ou não. Eu vou vir aqui no CSS e dessa vez eu quero aplicar um fundo cinza para todos os parágrafos que são irmãos de H1, que no caso vão ser todos esses três aqui. Vou voltar aqui no HTML novamente só para mostrar para vocês. Esses parágrafos aqui, eles não são irmãos de H1, porque eles estão dentro de uma div. A div aqui nesse cenário, sim, é um irmão de H1, mas não esses parágrafos e esse título aqui de dentro. Bom, de volta aqui no CSS, eu vou iniciar aqui. Então eu quero todos os H1s que tenham um irmão P. Vou aqui abrir o nosso bloco. E o símbolo que eu preciso para esse cenário, para selecionar todos os irmãos, é o símbolo do til, o acento til. Vou colocar ele aqui entre os seletores e perceba aqui também que o VS Code já está dando essa dica. Eu tenho o H1, tenho vários elementos, independente dos elementos que eu tenho aqui, eu vou sempre selecionar o P. Aqui dentro eu vou colocar a nossa propriedade com a cor cinza, vou salvar, e agora a gente já vê aqui no nosso documento HTML que todos os elementos P, que são irmãos de H1, foram estilizados, mesmo que eles não sejam irmãos diretos do nosso H1. Lembrando que aqui nesses seletores a gente pode usar todos aqueles seletores que a gente já viu anteriormente, o de tipo, por atributo, classe, ID, e inclusive o que a gente já viu nessa aula, que é o seletor universal. Eu posso vir aqui, por exemplo, e trocar de P para o asterisco, que vai ser o seletor universal. Isso aqui, basicamente, eu posso ler da seguinte forma. Eu estou selecionando todos os elementos que são irmãos de H1. Quando eu salvar, todos os nossos elementos, eles receberam aqui o nosso fundo cinza, porque todos eles são irmãos de H1. Eu vou voltar aqui para o P, só para deixar os 3 parágrafos aqui, com esse fundo cinza. E bom, por essa aula é isso, pessoal. Nós vimos aqui como funciona o seletor universal e os seletores combinados, o combinado por descendência, o combinado aqui por filho, o
combinado por irmão direto e o combinado por todos os irmãos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí para eu saber o que eu tenho que melhorar e te vejo na próxima.